Certo, pessoal, vamos retomar. Agora nós vamos falar sobre as estruturas com teste no início, tá? Essa estrutura que vai ter o teste logo no início, a condição logo no início, ela é chamada também de enquanto. O enquanto é uma estrutura recomendada quando o número de repetições for desconhecido, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante. Enquanto que no laço para, né, o laço for, ele é recomendado quando a gente sabe quantas vezes ele vai ser executado, mas vocês vão ver que vai ter situações que a gente não sabe quantas vezes vai executar o laço. Então, para essas situações que a gente não sabe, for desconhecido, né, a quantidade de vezes que o laço vai executar, então a gente vai utilizar um enquanto, tá? Sendo necessário uma chave, ou seja, uma condição, um teste, para interromper a repetição, ok? Então esse cara aqui ele é utilizado quando a gente não souber o número de repetições, tá bom? O enquanto permite repetir diversas vezes o mesmo trecho de algoritmo, ou seja, é igual ele é uma estrutura de repetição, né? Vai repetir diversas vezes, porém sempre verificando antes de cada execução se é permitido executar o mesmo trecho. Vocês vão notar que essa estrutura de repetição, antes dela executar as instruções, ou o bloco de instruções, ela vai de cara perguntar: opa, peraí, eu posso executar? Se der verdadeiro, ou seja, se sim, aí ele executa. Aí ele vai iterar de novo, aí ele vai perguntar: peraí, posso executar? Se sim, aí ele executa. Então sempre ele vai executar antes. Antes ele testa logo se pode. Se não puder, ele nem executa, tá bom? É utilizado quando não se sabe o número de vezes, como já conversamos, né, em que o trecho do algoritmo deve ser repetido, embora também possa ser utilizado quando se sabe esse número. Então, observem o seguinte: ele é recomendado, tá, quando a gente não sabe quantas vezes vai executar o algoritmo. Beleza, até aí tudo bem, entendi. Mas se eu souber a quantidade de vezes que o algoritmo vai ser utilizado, vai ser executado, né, aquele trecho, eu posso também utilizar o enquanto. Isso quer dizer que todo o código que eu consigo escrever com o laço para, com o laço for, ou seja, lá eu sei quantas vezes vai ser executado, né? Então todo o código que eu escrevo com para, eu posso escrever com enquanto. O contrário não é verdadeiro. Ou seja, tem códigos que a gente vai escrever com enquanto que não vai ser possível escrever com para. Por quê? Pergunta de prova. Por quê? Porque o enquanto vai ter situações que eu não vou saber o número de vezes que vai executar. Como eu não vou saber a quantidade de vezes que vai executar, então não tem como eu, digamos que, converter, reescrever, melhor dizendo, em uma estrutura para, tá bom? Mas todo código que eu escrevo com para, eu posso escrever com enquanto, porque eu posso criar uma variável que sirva de contador. Então eu posso utilizar o enquanto. Beleza? Deu para perceber? Então, código para eu consigo reescrever com enquanto. Agora, nem todo código com enquanto eu posso reescrever com para. Por quê? Porque nem sempre eu vou saber quantos números de vezes o trecho do algoritmo vai ser repetido, tá? E aí nessas situações eu não poderia reescrever com para. Olha só como é a estrutura do enquanto. Nota só, pessoal, é bem tranquilo, bem simples. Então vamos ter aqui no pseudocódigo, olha, enquanto, tá? Aí entre parênteses tu vai colocar a condição de parada, tá? E aí abre e fecha chaves para indicar que é o bloco, certo? Aí aqui dentro vai entrar o trecho de código, né? Só executa se a condição for verdadeira, e aqui entra ali o bloco de comandos, beleza? Olha só aqui o diagrama para exemplificar a execução de um bloco enquanto, tá? Aqui seria o equivalente em Python. Olha só. Aqui nós temos o seguinte. Aqui tem um exemplo com o pseudocódigo, né? Aí vamos lá, vamos tentar fazer esse cara aqui juntos. Tem o iniciou o algoritmo. Aí aqui eu criei uma variável lógica, verbocejo. Esse aqui é um exemplo que eu criei para tentar ser um pouco mais lúdico. Quando a gente está vendo alguém bocejar, né? Se tu vê alguém bocejar, qual é a primeira reação que pelo menos a maioria das pessoas tem? Se tu vê alguém bocejar, se de repente começa a bocejar aqui,
a primeira reação que a pessoa tem é bocejar, né? Então, o que acaba acontecendo, se tu vê alguém bocejar, a pessoa está na tua frente, tu vai bocejar. E aí a pessoa vê tu bocejar, a pessoa vai bocejar, né? E aí tu vendo a pessoa bocejar de novo, tu vai bocejar. Vocês vão ficar num loop infinito, né? E qual vai ser a condição para parar esse loop? Alguém não vê o bocejo do outro, aí vai interromper o loop, certo? Aí olha só, criei uma variável aqui lógica chamada verbocejo. Então, aí imagina que tem outros códigos aqui, e aqui está o enquanto. Enquanto ver o bocejo, ele vai imprimir bocejando. Então, enquanto estiver vendo o bocejo acontecer, ele vai ficar nesse loop infinito aqui bocejando. Quando que vai parar? Quando o bocejo for falso. Tá? Então, olha só. Aqui iniciou o algoritmo, qual é a condição? Aqui, ó, ver bocejo. Viu o bocejo? Verdade, viu. Então, vai bocejar, executa as instruções, e aí pergunta de novo, viu o bocejo? Sim. Então, bocejando, vai para testar de novo. Aí imagina que deu falso, tá? Viu o bocejo? Não viu o bocejo. Então, falso, aí ele termina o laço de repetição, tá? Sai do laço de repetição. Então, tá? Deu para perceber aqui, ó, essa condição. Então, nota que sempre, antes de bocejar, né, ele primeiro pergunta se viu um bocejo. Então, sempre ele testa a condição primeiro, antes de executar. Então, observa só que nesse tipo de laço de repetição, é possível que essas instruções nunca sejam executadas, concorda? Que, por exemplo, se a condição seria ver bocejo, e aí, vamos supor que o resultado dela já é falso. Então, ver bocejo é falso, eu não vi o bocejo. Então, ele vai bocejar alguma vez? Não. Se já é falso, ele já sai daqui. Então, nesse tipo de situação, nesse laço de repetição, pergunta de prova. É possível que esse bloco nunca seja executado? Sim. É possível que esse bloco nunca seja executado. Porque se a condição já for falsa, logo de cara, ele não entra aqui no laço de repetição. Já vai aqui para esse lado aqui, ó, falso. Ok? Como é que é em Python? Eu vou usar a palavra reservada while, tá? Então, while, ver bocejo, sempre, observa aqui, ó, 2 pontos, tá? Quando a gente estava falando do laço for, vou voltar aqui rapidinho, aqui, ó, 2 pontos, tá? Sempre 2 pontos para indicar para ele, olha, aqui é acabou a instrução do laço, o que tiver com a tabulação abaixo é o bloco, tá? Então vamos lá. While, ver bocejo, aí tá, se a condição for verdadeira, aí ele vai imprimir print bocejando e o valor da variável bocejo aqui, ok? Nesse caso aqui, pessoal, vai ficar no loop infinito, né? Não fiz nenhum tratamento aqui para parar a execução do laço. Eu precisaria fazer o que aqui para poder interromper esse laço? Precisaria botar um break aí, né, para ele poder parar a execução do laço, forçar a execução a parada do laço, ou mudar o valor da variável bocejo para falsa, né? Beleza. Aí aqui fica um desafio para vocês. Olha só. Escreva um algoritmo que receba um conjunto de valores inteiros e positivos. Para encerrar a entrada de dados, deve ser digitado um valor negativo. Olha só, observa só que nessa questão, eu não digo quantas vezes o laço vai repetir. Eu não sei quantas vezes o laço vai ser executado. Eu estou pedindo para que o usuário digite um conjunto de valores inteiros. Mas quantos são, professor? Não sei. Depende do usuário na hora. Ele quiser botar 1 milhão, igual no exemplo anterior, lá do for, do laço para, ele vai botar 1 milhão. Então eu não sei quantos ele vai digitar. Então nessas situações igual a essa questão, onde não foi definido quantas vezes vai executar o laço, eu tenho que usar uma estrutura de repetição chamada enquanto. Beleza? Então no próximo vídeo a gente volta com a solução. Enquanto isso vocês vão resolver essa questão aí.